Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar mais aqui, mais uma live, a tradicional live de terças-feiras. E então vou aguardar alguns minutinhos que as pessoas estão entrando e a gente poder conversar, tá ok? Então, para aqueles que estão entrando e que estavam na live de terça-feira passada, teve um problema técnico que não foi na minha casa, mas de repente caiu a internet. Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Ela ficou 4 dias aqui sem internet nenhuma, eu brigando aí com a operadora, até descobrir que o problema não era na minha casa, mas era aqui no entorno da minha casa, em várias que estava acontecendo. E eu fiquei truncado, nem eu concluí o raciocínio que eu estava falando de um artista, do Janis Kunelis, e nem passei exatamente as informações que eu gostaria de ter passado. Então agora na medida que as pessoas estiverem entrando, eu vou repetir as informações que eu achava importante, faço a live e repito novamente as informações para aqueles que entram um pouquinho mais atrasados. Então, hoje também é uma conversa de perguntas e respostas, e eu quero trazer para vocês uma questão. Eu sempre acho que dá para perceber, eu estou um pouquinho resfriado, gente, dá para perceber que eu tento alinhavar as lives que eu faço para não ficarem os assuntos assim, atirando para tudo quanto é direção. Então, hoje, dando sequência a uma série de questões que explicam como que as pessoas têm que estruturar um trabalho de criação, eu estou lançando uma pergunta para vocês. Quando que o trabalho ele deixa de ser uma tentativa? Tenta pensar isso enquanto as pessoas estão chegando aqui. Qual é a relação que vocês têm? O trabalho ele começa, vamos dizer, sem uma ambição, sem um projeto, sem um estudo, e então ele vai se desenvolvendo como se fosse uma tentativa de acerto ou de erro. Então essa é a questão que eu trago, e o que tem que fazer para superar isso? Esse é o sentido da live que a gente podia conversar, que eu acho bastante interessante para a gente poder avançar. Então, quer dizer, quando que o trabalho ele deixa de ser uma mera tentativa de dar certo, de ficar bonito, de ficar agradável aos outros? Quando que ele deixa de ser isso? E o que acontece quando ele deixa de ser isso? Essa pergunta não sou eu que vou responder, são vocês. Mas eu vou mostrar no trabalho, contar uma história que tem até no livro que eu estou escrevendo, eu conto de novo. Aliás, eu já fiz várias lives sobre a história de uma viagem de 3 pintores, que mostra que os artistas procuram ter um método, ter uma estruturação no trabalho, e daí o sentido de ter uma espécie de supervisão. Então, assim, como que a gente articula um trabalho com o outro e como que a gente busca uma interlocução com outros artistas, que é fundamental, que é assim, a figura de alguém que já tem mais trajetória, que tem mais experiência, vamos chamar assim, e que possa, vamos dizer, nos ajudar a diversas travessias, que a gente às vezes poder perder menos tempo, às vezes um toque, uma observação do outro, uma generosidade de enxergar o processo, fazer comentários. Então isso é bastante importante, né? As tentativas de acerto e erro, elas não conseguem construir linguagem. A pessoa fica à deriva. Então pode fazer trabalhos bons, trabalhos ruins, mas eles não conseguem se articular. Então é fundamental pensar que a totalidade dos seus trabalhos, se você tem uma ambição
de criar um trabalho artístico, ele precisa ter uma articulação, todos eles. Tem que ter uma costura que não é exatamente, não é explícito isso, mas você tem que ficar atento àquilo que constrói, que alinhava, que estabelece relações de um trabalho para o outro. Vamos ver. Então, assim, acho que já está entrando bastante gente, então eu posso falar. Bom, quando a live caiu a semana passada, eu estava falando de duas mensagens que eu gostaria de reforçar. Vocês sabem que eu falo de arte de forma geral, e de vez em quando eu falo também das orientações que eu dou, orientações para aqueles que querem desenvolver um trabalho de criação, um trabalho artístico, e tenho vários modelos. Durante uma época eu estava vendendo um curso chamado Da Criação à Exposição. Mais recentemente, isso durou bastante tempo, desde a época da pandemia até agora. Eu focalizei num recorte que me pareceu dar muito certo, que chama análise e orientação. Eu organizei 4 encontros que acontecem num prazo de 3 meses. Eu vou explicar por que isso. São encontros individuais e realizados online. E aí as pessoas me mostram o que elas estão fazendo, me mostram os travamentos, as dificuldades que elas têm para sair de uma situação e para outra. E aí eu converso, tento puxar, entender o fio da meada, e nessas análises e orientação eu tento sacar alguma coisa que subjaz, que está por trás do processo criativo, para que o trabalho justamente não fique nessa tentativa de acertar ou errar, acertar, se satisfazer ou não satisfazer. Não, ele precisa ter estratégias, ele precisa ter diretrizes, rumos que você dá para o trabalho, porque eu entendo o trabalho como uma pesquisa. Você não vai pesquisar, de repente, uma coisa qualquer e vai cair no outro extremo. Não, eu acho que tem que ficar atento, vamos dizer, como você conduz essa pesquisa. Vou mostrar, exemplificar na obra do Paul Klee, do Auguste Maquet e de um artista chamado Moalet, que foram cada um num estágio bastante inicial das suas trajetórias artísticas, mas já com uma personalidade definida. Esses 3 artistas, eles sentiam um esgotamento em várias questões. E naquele tempo, no começo do século XX, mais precisamente em 1914, eles resolveram fazer uma viagem para o norte da África, mais precisamente para a Tunísia. E essa viagem, o que eles foram buscar lá? Não era o exotismo, assim, muçulmano, árabe, né, que tem naquelas culturas. Era também isso, mas mais do que isso, eram notícias de uma luminosidade do norte da África, muito diferente da região que eles habitavam, na Suíça. Então, essa viagem, ela é uma viagem de 3 semanas, mas que foi marcante, principalmente para o Paul Klee, para o Auguste Maquet. Mas o Auguste Maquet, retornando dessa viagem de 3 semanas, ele é convocado para a Primeira Guerra Mundial e falece, levando um tiro na cabeça, 1 mês depois. Enquanto isso, o Paul Klee recolhe dessa experiência, dessa viagem, alguma coisa que não é na tentativa e erro de fazer trabalhos. Ele é tão impactado por uma realidade diferente, por uma luz diferente da Europa que ele estava produzindo o trabalho dele, e pelos signos, que eu estou chamando de signos, são assim,
os desenhos que ele fazia em cadernos de anotação, de camelos, das construções que eram muito diferentes, que ele trazia como conhecimento, da vegetação, dos animais. E com isso ele foi criando um repertório que vai, vamos dizer assim, que ele vai desenvolver a vida inteira posterior, vai ser desenvolvido trabalhos a partir dessa experiência, dessa viagem. Ele não retornou mais ao norte da África, a Tunísia, o Marrocos, a Argélia, essa região. Mas ele ficou impregnado, e eu queria dizer para vocês, ele não ficou impregnado no sentido de copiar a realidade, não. Ele inventou uma realidade. A partir dessas referências, ele usa para construir um vocabulário pessoal. Então, o trabalho, ele deixa de ser uma tentativa. Ele passa a ter um método e ele passa a ter referências culturais que ele busca e ele traduz isso. Eu já vou mostrar alguns trabalhos só para situar, para não ficar abstrata essa conversa. Mas eu queria muito que vocês refletissem sobre isso. Se vocês ficam instalados nessa posição de tentativa e erro. Então, assim, com um grau de ansiedade e de frustração enormes, porque não avança. Então, o que eu falei? Sempre nesse sentido, a necessidade de ter referências, de ter interlocutores que entrem no seu processo, que olhem o que está acontecendo e que comentem, e que ajudem. Isso podia ser feito, já teve momentos que as pessoas tinham um espírito mais comunitário. Eu acho que no começo do século XX, provavelmente porque havia um inimigo comum, que era o gosto burguês, vamos chamar assim, que estava sendo combatido, uma vontade de criar referências novas, até a viagem exótica do Paul Klee, do Auguste Maquet e do Moallet para o norte da África, também está inserido nessa vontade de renovar. Mas renovar não é atirando em qualquer direção, não, fazendo certas escolhas e pautar, com essas escolhas, pautar um trabalho, pautar um mergulho, investigações que vão se desdobrando de um trabalho para o outro. Então, eu mostro, eu acho, quando eu estou escrevendo esse livro e mencionando essa viagem, como é fundamental ter uma metodologia, senão você fica atirando a esmo e não constrói uma linguagem que esteja, vamos dizer assim, que devolva a percepção da identidade daquele artista, que esteja marcada as bases em que esse artista trabalha, está fundada a experiência dele numa atitude reflexiva. Então eu insisto muito nisso, é um ponto que me parece fundamental. E eu sou bastante crítico nas formações que existem nos cursos de arte universitários, porque eu acho muito pobre esse sentido. Eu acho que eles estão voltados muito mais por uma questão de adequação a uma moda de uma época. Então, assim, as pautas... É claro que quando eu falo, vejam bem, eu não tenho uma posição de ser o dono da verdade, de achar que a única maneira de ver arte é a minha, de jeito nenhum. Eu tento, ao máximo, mostrar que existem muitas maneiras, e elas, às vezes, até contraditórias, e todas elas são contemporâneas. Agora, é uma questão de você delimitar. Não dá para você atirar em todas. É melhor delimitar a sua experiência a partir de uma identificação. Você fala, bom, olha, eu me identifico com isso, ou eu vou ficar, vamos dizer, fazendo a minha pesquisa aqui dentro, nesse território. Agora, eu não posso ficar pulando
achar que agora a questão é falar da guerra de Gaza, da Ucrânia, das diversas guerras na África. Não, eu posso localizar minha questão, investigação plástica, dentro de um território. E é claro, mas precisa ter essa consciência. É fundamental, porque senão você fica querendo, vamos dizer assim, desenvolver um trabalho, procurando temáticas, procurando a sua identidade fora de si mesmo. Eu recomendo que você seja o mais honesto possível consigo mesmo e falar, a minha questão está aqui, eu consigo fazer alguma coisa quando eu estou focado nesse recorte. Então, para isso, o sentido da análise e orientação é esse acompanhamento, essa localização das questões que o teu trabalho está evidenciando, conversando comigo e falar, olha, eu vejo portas aqui, portas que você vai abrir e investigar. Você fala, não é essa, você fecha a porta e vai para uma outra porta. Enfim, mas que não deixar não trabalhar mais com tentativa e erro, mas com metodologia, com uma consciência do seu processo e com uma interlocução sua consigo mesmo, né? Então eu acho isso bastante importante a gente conversar. Eu tenho naquela live de terça-feira passada para abordar também uma outra questão que eu ofereci, que eu tenho só 2 vagas, que é uma viagem no mês de abril para Paris, uma viagem de estudos em que vai acontecer durante uma semana. E para isso eu estou, vamos dizer, assessorado por uma agência de viagens. Essa agência de viagens, ela organizou tudo, quer dizer, desde o transporte do aeroporto para o hotel, os ingressos dos museus, marcar os horários, dos centros culturais, das exposições de arte contemporânea, tudo está organizado e assessorado por isso. E aqueles que estiverem interessados, se comuniquem comigo, que eu vou passar os dados, o custo, o investimento dessa viagem. Aqui eu acho que funcionou para todo mundo. Eu estou vendo um comentário da Mai que não funcionou. Se comunica comigo. Eu passei, inclusive, meu WhatsApp, 993477991. Então, para mandar, uma vez que vocês estiverem realmente interessados e acharem que é possível vocês fazerem esse investimento, aí tem os dados, as explicações, eu passo o contato dessa agência, tá ok? Mas agora, então eu queria continuar. Então são duas coisas. E quando eu estiver terminando a live de hoje, eu volto a falar dessas 2 ofertas, vamos chamar assim. Mas eu não vi nenhum comentário de vocês em relação ao tema que eu estou tratando. Quando o trabalho deixa de ser uma tentativa. Vocês conseguem responder isso no próprio trabalho, na percepção do seu trabalho, na leitura que você faz do seu trabalho? Você entende o conjunto de experiências que vocês fazem como a construção de um corpo de investigação? Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vencer as frases mais estereotipadas, a gente olhar com muita honestidade o próprio trabalho e falar assim, eu sou movido por uma espécie de busco um prazer quando eu estou trabalhando, seja numa pintura, num desenho, numa gravura, numa fotografia. É claro que aquilo satisfaz o ego da pessoa. Narcisicamente você fica feliz, fiz um trabalho legal. E quando você não faz um trabalho legal? Muitas vezes, a maior parte das vezes, você não faz um trabalho que você acha legal. O que você faz com ele?
você abandona. A relação com o teu trabalho é quase que uma loteria. Ah, eu fiz um trabalho legal. Ah, não fiz um trabalho legal. Eu acho que isso não leva a nada, não leva a um desenvolvimento para criar uma conversa, um fio que costura todos os trabalhos, que passa e você vai entender o processo. Como o Marcel Proust fala, ele fala em relação, um escritor escreve um livro, ele fica satisfeito, mas fica muito insatisfeito também. E é essa insatisfação que leva ele a escrever um outro livro. E aí ele também não fica satisfeito. E aí ele escreve um terceiro. E ele, quando ele olha para trás, olha o primeiro livro, olha o segundo e olha o terceiro, ele vê que não tem, o que ele está procurando não está em nenhum deles, mas ele percebe que está entre os livros escritos por ele. Então é isso que faz alguém, vamos dizer, foi a maneira que o Marcel Proust, o escritor francês do século XIX e XX, encontrou para falar do processo. Ele encontrou que o processo ele não se explicita, ele não é evidente, mas você tem uma intuição e você trabalha essa intuição, esse encadeamento, pesquisando o que é próprio de você, que você não sabe, você se descobre analisando. Então, é tão importante, e aí o trabalho deixa de ser meras tentativas, tá? Quando o Paul Klee foi, por exemplo, eu tenho aqui, o que ele fez? No meu livro tem algumas imagens dessa viagem. Então, ele, vamos dizer, os diversos povoados pequenos, vilarejos que ele estava passando na Tunísia e no Marrocos, ele faz quase uma abstração. Ele fazia umas aquarelas lá em loco, né? Ao ar livre. E você vê já assim, tem um nível de abstração muito grande e tem uma luminosidade, uma relação das cores que traduz muito, vamos dizer, o quanto ele estava atingido, sensibilizado por uma luz desconhecida para ele. Ele vivia na Suíça e ele não estava sozinho. Eu falei que ele estava com um amigo dele, o Auguste Maquet, e com o Moallet. O Moallet eu não tenho nenhum livro, mas eu vou mostrar rapidamente, aqui no livro que eu tenho, anotações do Paul Klee que ele fez e como que ele foi construindo e como essa experiência lá de pintar essa paisagem que ele estava vendo. E é engraçado que o trabalho dele e do Auguste Maquet são muito parecidos. Você sabe que muitas vezes eu não consigo distinguir. E eu acho muito bonito porque foi entendido como uma viagem de estudo. E todos esses estudos que ele fez nessa viagem vão habitar o trabalho dele da vida toda. Ele retorna 3 semanas depois, mas de tal modo que toda a vivência dele para frente é como se ele revisitasse os cadernos de anotações dele. Então você percebe claramente que ele conduz, ele dá uma direção para a pesquisa plástica dele. Então isso que eu falei, tem um nível de síntese que ele faz, ele não tem compromisso de fazer um trabalho igual da realidade, ele cria uma outra realidade e aí a divisão do plano, os signos que ele pega aqui, da arquitetura, as torres, das mesquitas, tudo que ele vê vão virar signos que ele vai usar lá para frente para, vamos dizer, construir uma poética ao longo de toda a sua vida. E, quer dizer, tem um absurdo, uma ironia assim, né? Que o colega de viagem, o Auguste Maquet, acho que se eu não me engano ele devia ter 28 anos,
quando ele retorna dessa viagem, ele é convocado para lutar na Primeira Guerra Mundial. E ele, poucas semanas que depois que ele vai para o fronte, ele leva um tiro na cabeça e morre com 28 anos. E o Paul Klee, ele continua essa pesquisa. Você vai ver como vai evoluir a obra dele, toda ela vem marcada dessa metodologia que ele faz de uma simples viagem. Ela deixa de ser um documento daquela viagem para ganhar uma autonomia. Então, o meu sentido aqui, aí o trabalho dele, esse é o Paul Klee, essa espécie de celebração da vida, né? Quase uma alegria, uma musicalidade, uma invenção, ela nasce dessa viagem. Toda ela, a gente está vendo o caderno de anotações. Então, alguém está falando a dificuldade de encontrar um caminho, eu estou mostrando que ele nasce de casualidades, mas o que tem que mudar é a relação de vocês com a questão de tentativa e erro. Romper uma relação de narcisismo com o trabalho. O trabalho tem que te agradar, não é isso, não é por aí. É fazer um encadeamento de todos os trabalhos, falar do que eu estou falando, do que eu estou querendo, o que o meu trabalho tem que produzir. A palavra não é produzir, como ele tem que afetar as pessoas, na sensibilidade, na delicadeza, o que eu quero. Então, assim, e isso faz com que você deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma direção do trabalho. E essa racionalidade não vai tirar a sua espontaneidade. Eu estou afirmando isso, de jeito nenhum. Mas, assim, o que não pode e não leva a lugar nenhum, essa visão romântica de que o trabalho se constitui numa espécie de vômito emocional, como um artista com quem eu tive aula falava. Então, a viagem desses 3 jovens artistas para Tunísia e Marrocos, eu não sei se eles foram para a Argélia, eu acho que não, ela é nesse sentido de buscar alguma coisa diferente que os chacoalhasse eles, era a luminosidade, mas uma cultura muito diferente, e eles souberam fazer isso. Então é engraçado, se eu pego uma aquarela do Auguste Maquet e a do Paul Klee, eu não sei muita diferença. Eles estavam pintando lado a lado nessa viagem, e lado a lado fisicamente mesmo. Então é claro que havia uma contaminação temática, de soluções formais, e que eles, um influenciava o outro. E isso não tem nada de ruim, porque ali era um caráter de estudo que eles estão fazendo. Mas retornando, como eu falei, Auguste Maquet morre, o Moalé eu não sei muito do desenvolvimento dele, mas o Paul Klee pega todo esse material e revisita o tempo inteiro. Então, repara, ele revisita o próprio trabalho. É isso, estou dando as dicas para vocês. Então, a necessidade de ter um projeto de trabalho e a necessidade de fazer dele linguagem. Isso daí é afirmação de que é linguagem. Outra pintura do Auguste Maquet. O Maquet era um jovem, imagina, com 28 anos ele morreu. Ele tem uma série que é linda, tem uma série de vitrines que você vê, isso antes da viagem. Antes da viagem para a Tunísia, ele tinha essa visão meio caleidoscópica de alguém na cidade, na temática urbana, os reflexos, né, no vidro de uma vitrine. Então a visão meio cubista do que ele está vendo, essa fragmentação. O Maquet, toda a experimentação dele, desenhos, tudo assim, você vê, era um jovem absorvendo as questões que estavam trazendo. O cubismo, que tinha 8 anos, né,
Mas eu queria mostrar, você vê um retrato executado por ele, você vê a qualidade luminosa desse pintor, como ele tinha muito talento. E é tão bonita essa pintura, né? É uma pintura que está, eu acho que não, ela é de uma coleção particular, mas ela está em algum museu da Alemanha que agora eu não consigo lembrar. Então você vê que é um pintor que está buscando a luz. Essa pintura é de 1909. Imagina, ele tinha 20 anos de idade. Por aí você vê o talento desse artista, que tão precocemente morreu, né? Deixa eu ver se tem mais comentários. Deixa eu ver. Aqui eu não estou vendo. Vejo comentários muito tímidos. Gente, a gente se conhece há tanto tempo. Eu gostaria que vocês fossem menos tímidos, para a gente, inclusive, sentir exatamente como que vocês recebem esses comentários. E eu gosto de dar uma cutucada a vocês. É assim, vocês querem saber o livro que eu estou usando. Não é, gente, não é por aí. Pega o nome do artista que eu estou falando, sim, e vai olhar no Google, vai olhar no Pinterest, né? Vai olhar para buscar referências, porque vocês não vai a lugar nenhum quem não busca referências, que não tenta, vamos dizer, ampliar a sua visão, vamos dizer, eu gosto da palavra, problematizar a sua visão. Eu sinto um conformismo. Eu dou aula há 58 anos. Eu acho muito esquisito que ficou cada vez mais assim um conformismo. A pessoa, ela está contente com o que ela sabe. Não pode estar contente. Você tem que querer mais, tem que querer se informar, ir atrás. Sabe assim, ir atrás. Alguém falou um artista, eu vou olhar. Assim, e não é gostar ou não gostar. É fundamental. É um pouco assim, é uma coisa antropofágica. Você tem que pôr para dentro, comer aquilo, roubar aquilo, engolir aquilo e deixar aquilo sair como uma secreção sua. Você vai absorver alguma coisa, porque você vai aumentar o seu repertório. É nesse sentido que eu fico tentando que as pessoas não tenham com o próprio fazer uma relação narcísica, de querer gostar, de querer ver a própria imagem no que faz. Não é isso, não é esse o caminho para quem trabalha com criação. Você tem que estar aberto àquilo, ao desconhecido, aberto às surpresas que o processo criativo te apresenta. Então tudo isso, às vezes, precisa ser ajudado com a figura de um mentor, a figura de um professor, a figura de um interlocutor que converse. Pode ser outro artista, pode ser artistas de outras linguagens, não precisa ser, pode ser alguém da música, alguém da literatura, da dança, enfim, as questões são muito parecidas. Alguém que vai conversar com um escritor, como que ele constrói o espaço, onde está a narrativa. O assunto é a narrativa, onde está, e as camadas misteriosas de um texto ou de uma fotografia. Quer dizer, você vê que é tão interessante passar com outras pessoas, procurar. Quem não consegue procurar, não tem a sua volta, vai procurar no Google, vai procurar, vai atrás, é uma espécie de querer ser uma esponja, pegar informações para ampliar. É fundamental isso. O começo do ano, para mim, é de celebrar esse pacto. Assim, você vai ficar no mesmo lugar, você vai ficar na tentativa e erro, insistir mais um tempo, ficar dominado pelas frustrações, ou você vai querer fazer uma metodologia, você vai acreditar. Assim, se você fosse tocar um instrumento, você precisa conhecer, saber como que eu seguro aquele instrumento, como eu me comporto para produzir o som. Vou ver como outras pessoas tocaram.
Se você começa a estudar uma peça, ler uma partitura, você vai ver, puxa, deixa eu ver quem já tocou essa música, as gravações, você vai ver as diferenças, você vai comparar, e é isso que te faz crescer. É isso que faz você não ficar na tentativa de acertar ou errar. Assim, você vai absorver assim, as sutilezas do outro e você vai incorporar. Com isso, você não vai perder a sua identidade. Pelo contrário, ela vai se sofisticar e aí você vai avançar. Isso daqui, estou falando, é bastante importante. Deixa eu olhar. Então, vocês estão muito quietinhos. Aqui tem um comentário longo que eu não entendi. Talvez ele deixe de ser alternativo, que nunca... É uma reflexão sobre a tentativa. Sim, a gente faz tudo tentativa, mas eu estou, na verdade, exigindo, a palavra é essa, uma certa responsabilidade nas suas tentativas. Você ter uma ambição maior, de você se responsabilizar. Eu estou fazendo isso porque eu estou estabelecendo uma investigação, a palavra é essa, uma investigação nessa direção. É um estudo. Eu estou fazendo um programa que está pensando isso. E assim, se você lá para frente fala, não é por aí, volta e faz outra tentativa de uma outra maneira. Mas o que vai dar solidez, consistência, profundidade é isso. Isso que eu acho que é fundamental. Vamos ver se tem mais comentários aqui. Sim, aqui tem eu também estou escutando um apito de vez em quando. Eu não consegui saber de onde vem. Não é nenhum aparelho aqui. Que mais? Então, essa coisa que alguém está falando, ver com profundidade, agora, eu acho que isso foi todo esse posicionamento meu. Imagina, desde a pandemia, uma frequência que eu tenho aqui, uma frequência que eu estou nos cursos, vamos dizer assim, a maneira como eu lido com o meu próprio trabalho, a maneira como eu faço exposições, como eu faço publicações, livros, tudo isso eu chamo, um conjunto, uma ética. É uma ética como eu entendo a atividade artística. É claro que eu estou falando para vocês, eu não tenho a ambição de falar o meu posicionamento é mais verdadeiro, mais importante. Tem gente que pensa a arte de uma outra maneira, com outras implicações, com outro posicionamento. Eu não estou dizendo que o meu é melhor. De certa forma, é uma escolha. Você tem que escolher uma direção que você vai dar para a sua vida. Então, eu acho que isso que é importante, né? Aqui tem alguém que está falando que ele tem um Pinterest de pintores, incluindo o Clay e o Maquet, e é claro que pode compartilhar aqui, sem dúvida. As informações, elas não são privilégios de alguns. Isso daí é só uma pessoa muito mesquinha que faria. Para mim, tudo que puder popularizar, dividir com os outros, a gente enriquece o meio cultural que a gente vive, né? Eu acho que sair da zona do conforto é o primeiro passo. Você não pode achar que o tempo inteiro é isso. Tem que ter uma ambição maior, gente. É fundamental sair e falar, bom, eu vou investigar, eu vou ver o mundo. O mundo é mais amplo do que as referências que eu tenho, né? Eu acho que isso é bastante importante. E eu diria, alguém está dizendo que está nesse momento de buscar as referências externas. Não é um momento, é para sempre. Você, até o momento que você estiver morrendo,
você tem que estar buscando referências, abrindo. Você não pode se engessar e falar que já sabe, que já amadureceu, envelheceu. Não, é muito importante ter essa postura para sempre, de buscar referências, né? Que mais? Eu vou desligar o ar que está aqui, estão reclamando que está o pino apitando. Um segundo, eu vou ver se é isso. Não sei se é isso que está apitando. Que mais? Não tem, aqui tem uma pergunta, quantas referências a gente deve estudar para surgir uma série? Infinitas, você tem que estar aberta sempre. Eu acho que olhar seu trabalho, quando eu falo olhar seu trabalho, é olhar um conjunto de trabalhos. Quantas vezes eu falei que o ateliê tem que estar cheio de trabalhos começados, fracassados, trabalhos antigos, trabalhos que você está apenas começando. O tempo inteiro você está trabalhando num trabalho, você levanta os olhos, você vê um trabalho que quando você tinha 15 anos de idade, que sabe lá por que você gosta muito. De repente você tem na parede uma referência qualquer. O tempo inteiro o teu trabalho ele tem que estar numa posição de diálogo com o que você pensa, com o que você vê, com o que você estuda. Então, um cientista ele não vai falar com quantas referências ele precisa para fazer uma investigação científica. Não, com todas. Quanto mais quanto mais referências você tem, mais você tem uma subjetividade forte, firme. O que mais que eu podia dizer? Mas eu acho que eu apresentei. Alguém está falando aqui, né, André, que a arte se alimenta da interlocução, da convocação, de um certo vazio, né? É isso, mas é fundamental. Isso não se completa, não termina, é para sempre, tá? Que mais que eu podia ter? Eu acho, por exemplo, fala, a arte reflete a vida, sim, toma cuidado para não ficar um senso comum, um lugar comum. Vamos pensar, pode ser que sim, pode ser que não. Não sei se o Paul Klee, vamos perguntar se isso basta para dizer que eu acho importante são as perguntas que a gente se faz, não são as respostas. Por isso que eu tenho certo desconforto quando alguém responde alguma coisa. Eu gosto de que uma pergunta gere outra pergunta e outra pergunta. Eu acho que o labirinto é mais interessante do que a resposta, né? Bom, que mais? Eu acho que isso vale para todos. Então, eu acho que para concluir, se não tem mais questões, vou fazer meu momento aí de novo de insistência. Então, tão abertas, só mais algumas vagas, senão eu não dou conta. É um grupo relativamente... São relações individuais. Quem se inscrever em análise e orientação pode procurar na minha bio, né? Eu estou lendo aqui. Então, quem estiver interessado em análise e orientação, na minha bio tem como se inscrever ou ter mais informações, tá ok? É só tentar aqui se a busca de muitas referências. Não, o que a gente chama de referências é o que pode iluminar o seu caminho. Estou pensando num pianista, o Nelson Freire. Quando ele estava preparando um repertório e escolhia o que ele ia tocar, tenho certeza, já vi ele falar isso, ele ia escutar muita gente que tocou aquela peça. Com isso, ele não ia perder a identidade dele, né? Pelo contrário, ele vai falar, puxa, que engraçado, nessa passagem aqui da música, esse cara deu um acorde, tocou mais forte, tocou mais devagar, mas
mais adensado, mais espaçada a melodia. Então, não tem um certo, é como cada um interpreta. O que você vai enriquecendo, quanto mais referências, eu acho que isso amplia, alarga a amplitude como você vê as questões. A minha bio está na minha página do Instagram. Lá tem como se comunicar, por exemplo, para comprar esse análise e orientação, que são os 4 encontros que devem acontecer mais ou menos dentro de um mês, né? Isso é uma coisa. E a minha viagem, que vai acontecer em abril, no dia 18 de abril, para Paris, também tem lá. Ou se não, manda uma mensagem com telefone e e-mail para eu poder entrar em contato, quem tiver interessado. Tá ok? Eu acho que a gente abordou uma questão importante. Alguém está perguntando o espectador como parte do trabalho? Sim, você faz um trabalho, não é para ele ficar na gaveta, é para ele estar no mundo, né? Mas agora você faz um trabalho para ser uma investigação sua, não é para agradar exatamente os outros, né? A obra, ela está sempre produzindo outros caminhos, viu, gente? E inclusive quando eu falo obra, eu não me refiro ao trabalho. Obra é alguma coisa que vai se dar lá na frente, quando você tiver uma trajetória mais longa e você olha o conjunto do que você fez. Eu acho que aí a gente pode chamar de obra, né? Saber se a gente consegue, senão você só tem às vezes uma coleção de acertos e de erros. Eu acho que a obra é uma coisa muito mais de uma articulação, de uma coisa que tem um encadeamento entre elas, né? Então eu acho muito importante ter essa dimensão. Então não tenham medo de ter referências, isso é uma bobagem que você vai perder. Por ter referências, você vai perder a sua identidade. Não, é o contrário disso. Quer dizer, o que ajuda a gente a definir a nossa pesquisa, a gente também não sabe, mas a gente tem que ser muito reflexivo, a gente tem que produzir rupturas, não olhar da mesma maneira o trabalho da gente, a gente tem que ficar desconfiado no trabalho, será que é isso, será que não, conversar com outras pessoas, entender o que se dá com as repetições, olhar a repetição, não são cacuetes. Há uma diferença da repetição criativa do cacuete. O cacuete é uma coisa mecânica que ela não tem reflexão. A repetição com a reflexão é importante, tá? Então o artista precisa estar olhando, ele tem que se informar, ele tem que ler poesia, ele tem que ouvir música, ele tem que olhar para a natureza. E na verdade seus enfrentamentos com o mundo que vão te ajudar a localizar a sua temática, né? Então eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu passei meu recado. Eu acho que gostaria muito que vocês refletissem. Não adiem mais. O ano está começando. E se dê essa experiência e falar: esse ano eu vou mergulhar nesse trabalho, tá? Aqui eu não entendi se a materialidade dos objetos pode gerar uma série. Eu não entendi a pergunta aqui, o que você quis dizer. Então o repertório da gente, ele tem a ver com a nossa vida, nossa origem. Você olha para você como se você estivesse num drone fora de si mesmo. Você é um estrangeiro de você mesmo. Eu acho que é uma maneira que eu vejo que os artistas, as pessoas que trabalham com criação, elas carregam. Ela olha, quer dizer, a sua história, você olha as suas memórias, você revisita, você não consegue ser alguma coisa muito diferente disso.
mas olha de uma maneira criativa, olha com referências, olha as outras vidas, elas te dão parâmetros. Você também não é só o seu passado, você é as decisões que você toma, a coragem também, né? E tudo isso é constituidor do seu repertório. Quando aí você olha um trabalho e você investiga, você vai mais longe, você não desiste, você insiste. Isso que transforma um trabalho em obra. Bom, gente, eu acho que eu falei aí o que era mais importante. Olha, aqui eu tenho um lembrete. Tenho muito poucas vagas na viagem, tenho somente 2. E tenho, eu acho que, eu falei 5, eu acho que eu tenho 4 vagas na análise e orientação. Então, é isso. Eu acho que se comprometam com o projeto de vida desse ano que está começando ainda, fala assim, não dá mais para adiar, é agora, eu vou trabalhar, vou trabalhar em cima de 15, 20 trabalhos ao longo do ano, vai terminar o ano, eu vou olhar e falar, nossa, eu fiz isso, aqui tem alguma coisa acontecendo, eu estou entendendo, então eu estou tentando dar esses parâmetros, tá? É isso que eu estou insistindo muito aqui. É isso. Deixa eu só ver se eu não pulei alguma coisa a mais aqui. Então é isso, olha, gente, apressem. Eu acho que essa semana eu fecho essas 2, e aí só um mês depois. E também quero dizer que eu já dou aula há muito tempo, eu não sei quanto tempo eu ainda vou ficar dando aula. Então, quem tem vontade de ter aula, apresse, porque é agora, tá? Então, tenham uma vontade de realizar alguma coisa. Saiam de uma inércia que a gente não... na vida é terrível a gente envelhecer e perceber que passou. Então, quem quiser ter mais informações, segue o Sérgio, o link que está na bio, tá? E manda mensagem lá, que quer falar comigo, quer mais esclarecimentos, a equipe que trabalha comigo vai ajudar a se comunicar, tá? Então, boa noite a todos, muito obrigado e até terça que vem. Até. Tchau, muito obrigado. Boa noite.